Este é o canal do CCGD. Ficamos muito felizes com sua presença. Eu me chamo Nicásio Carvalho e estou ao lado do meu sócio Costa Neto. Hoje inauguramos um novo programa aqui no YouTube. Qual a sua expectativa, meu amigo Costa Neto, para esse novo programa? Olá, me chamo Costa Neto, como o Nicásio muito bem falou. Hoje vamos falar sobre se o judiciário precisa ser rápido. E é isso que nós vamos discutir no programa Atentos. O programa Atentos vai trazer temas do momento, mas que tenham um pano de fundo, uma discussão relevante para o direito. Por isso que hoje nós vamos falar um pouco sobre o judiciário e se ele precisa ou não ser rápido. Eu aprendi que agora eu tenho que passar o serviço, então aproveite que você chegou até aqui, curta, siga o canal, compartilhe com seus amigos e fique até o final, que a discussão hoje é muito interessante. Na última semana, circulou nas redes sociais um outdoor em que um grupo organizado de pessoas reivindicava maior velocidade na resposta do judiciário aos problemas que vinham sendo enfrentados. E aí fica a questão, será que o judiciário precisa mesmo ser rápido? Uma das grandes problemáticas do Poder Judiciário, quando nós vamos escutar de pessoas na rua, colegas, amigos, é sobre a velocidade dos processos. Tem gente que vai contar para você que faz 1 ano e meio que está com o processo na justiça, tem gente que vai dizer que está há 10 anos com o processo na justiça, gente que vai dizer que são 15 anos. E qual é o critério? Como medir se é rápido ou não um processo e qual o tempo que o processo tem ou precisa ter para que ele consiga atingir a sua finalidade última, que afinal de contas é a justiça, ou seja, é o provimento jurisdicional para aquele que vai ao Poder Judiciário. O Brasil hoje é um dos estados-nação do mundo com o maior número de processos judiciais em curso. Segundo o CNJ, lança na tela aí, Mário, segundo o CNJ, no Justiça em Números de 2020, tramitam no país cerca de 77 milhões de processos. Será que o judiciário tem estrutura, tem capacidade humana de atender todas essas reivindicações sociais, todos esses reclames por meio de um processo judicial? Nicásio, aí a discussão passa para o seguinte sentido. Primeiro, precisariam todas essas demandas estarem no judiciário? Talvez a gente tenha que trabalhar políticas públicas para reduzir a quantidade de demandas que chegam ao judiciário. Isso não quer dizer que a gente vai impedir que se acesse à justiça, porque a justiça é muito mais do que o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é apenas uma porta de se encontrar a justiça. Mas tudo bem, os processos lá estão. O que fazer com eles? O Judiciário precisa de mais infraestrutura, o Judiciário precisa de mais gestão, o Judiciário precisa de um recurso humano qualificado. Mas é uma missão muito hércula. É muito difícil para o Judiciário dar conta de uma demanda tão grande. Inclusive, como o próprio relatório do Sistema nos traz, está acontecendo uma redução no número de processos, ou seja, não só podemos criticar, temos que reconhecer também as benesses, as qualidades e o trabalho que é desenvolvido pelo Poder Judiciário. Essa questão nos coloca duas reflexões principais. Uma, porque os processos têm diminuído a base de processos do Poder Judiciário, segundo o relatório do CNJ. E 2, essa redução ela tem a ver com a aplicação da inteligência artificial. Aí eu me coloco a pensar e faço isso com muita tranquilidade. O que faz um processo demorar? Quando da discussão do Código de Processo Civil de 2015, em que os prazos iam passar a contar em dias úteis, colocava-se nesse fato a culpa por um processo ainda mais demorado. E aí vem a questão. O processo ele deve ser rápido ou ele deve garantir às partes uma participação efetiva? Isso porque o maior tempo gasto em um processo não está no prazo destinado às partes, mas existe um tempo morto do processo, que acontecia muito quando o processo era físico, né? Em que ele tinha que ir de uma gaveta para outra dentro da organização do judiciário, até alcançar o gabinete, local onde receberia o provimento jurisdicional tão desejado. A esse tempo morto, essas transições demandavam muito tempo. Agora no Brasil, nós estamos num processo em que há uma virtualização dos autos, né, através de sistemas judiciais eletrônicos, em que talvez esses gargalos possam ser comprimidos e o intervalo de um ato processual para outro seja reduzido. Isso pode ser feito com tecnologia, tirando aí um pouco das mãos
automatizada, das mãos humanas, né, dos servidores, e passando para mãos automatizadas que possam, de forma inteligente, garantir, imprimir o ritmo da marcha processual. Você concorda, meu amigo Neto, que a aplicação de tecnologia pode ser um caminho que solucione esse gargalo? Com toda certeza. Eu trago aqui 2 exemplos. No início da minha advocacia, certa vez, fui ao fórum, ao chegar lá, pedi a determinada servidora para ter acesso aos autos de um processo. E aí ela me disse que não era possível porque ele estava concluso para julgamento. O concluso para julgamento quer dizer o quê? Que ele está na mão do juiz ou da juíza para decidir, ou da sua assessoria. E isso, por alguma razão, naquele momento, era um impeditivo de ter acesso àquele processo, quando, na verdade, nada justificaria isso. No entanto, era uma prática naquele período. Hoje, no processo eletrônico, existem também as abas onde eles são distribuídos internamente. Então, com uma boa gestão, e aí como muito bem Nicasso colocou, o uso inteligente da tecnologia, eu posso tornar tudo isso automático. Ou seja, eu vou parar de exigir que o servidor perca muito tempo, podemos dizer perder, porque é um desperdício de fato de tempo, em movimentações que poderiam ser automáticas, e ele vai poder se dedicar à atividade fim, a dar esse suporte, por exemplo, ao juiz, a dar esse suporte, por exemplo, ao jurisdicionado. Então, isso eu vou pontuar, digamos assim, positivamente para a gestão do judiciário nesse período da pandemia da Covid-19, em que muitas relações tiveram que se tornar virtuais e, de certa forma, se aperfeiçoou algumas políticas, algumas rotinas internas no âmbito do Poder Judiciário. Rui Barbosa tem uma frase célebre, e aí eu vou pedir mais uma vez socorro a Mário. Coloca na tela. A justiça tardia nada mais é do que a injustiça institucionalizada. O que é que ele quis dizer quando falou sobre isso? Ele quis dizer que afeta a cidadania quando o judiciário demora para dar uma resposta ao pleito ali deduzido no processo. Então, qual seria a solução? Será que simplesmente dar velocidade à marcha processual é uma solução? No meu sentido, talvez não sei se Neto vai concordar comigo, mas a sociedade, a advocacia, nada mais quer do que ser ouvida e que o processo dure um tempo razoável, que é assim que está na Constituição, né, Neto? Perfeito, Nicásio. Nós temos 2 princípios muito importantes quando a gente fala em processo na Constituição e também no atual CPC. Um é a duração razoável do processo, ou seja, não quer dizer que ele tenha que ser rápido, porque às vezes a situação ela é complexa e vai exigir um tempo para que as partes possam discutir, para que o judiciário possa ouvir essas partes e a partir do que ele vai ouvir, ele vai poder proferir uma decisão justa. Então, às vezes, o processo ser rápido demais pode sim ser um problema. E aí vem o que é o contraditório, que o Nicasso também colocou. O contraditório é a oportunidade que eu tenho de me manifestar, de arguir algo, sempre que algo possa ser manifestado em meu desfavor. Então, se o judiciário conseguir cumprir, enquanto serviço, né, até uma discussão que a gente pode trazer aqui, qual é a função do judiciário. O judiciário, por muito tempo, ele foi visto como um palácio onde se iria para buscar a justiça. Hoje a gente vê muito mais como um serviço prestado ao jurisdicionado, prestado ao cidadão. Então esse serviço, se ele permitir uma duração razoável do processo, o que não quer dizer ser rápido um processo, mas que ele atenda essa finalidade, permitindo que as partes possam debater, discutir e as partes consigam enxergar que o judiciário levou efetivamente em conta as discussões, os argumentos, as provas e os pontos lá trazidos, com certeza o nível de confiabilidade no Poder Judiciário aumentará significativamente. Saiu recente uma pesquisa do Datafolha, Neto, que apontava a baixa de credibilidade do Poder Judiciário e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Você vai ter acesso a essa pesquisa aqui na descrição do vídeo. E essa pesquisa ela mostra que a legitimidade social dos magistrados não decorre simplesmente da resposta rápida aos pedidos em processos judiciais, mas sim a uma aderência do julgamento ao caso concreto. E como é que essa aderência do julgamento ao caso concreto pode ser encontrada? A partir do que você muito bem pontuou, um contraditório efetivo, em que a parte possa participar do processo e ter suas razões consideradas na oportunidade do julgamento. O juiz federal Marco Bruno Clementino, ele
e também vou pedir para Socorro Ramalho mais uma vez para deixar isso aqui na descrição. Ele publicou um artigo na Conju que fala sobre esse tema que você trouxe ao debate. O judiciário não é mais um local, ele agora é um serviço. Eu acho que essa transformação é uma transformação do Estado de uma maneira geral. O Estado tem sido demandado pela sociedade a centralizar o seu serviço no cidadão. Então o cidadão está sendo trazido para o centro da atividade estatal. Nesse caso, como nós estamos falando do Poder Judiciário, estamos falando da atividade estatal da jurisdição, que é a entrega de soluções a casos, a litígios. Então, nesse caso específico, nós estamos percebendo que o Judiciário brasileiro tem ordenado uma atividade bem mais robusta com o cidadão no centro das atenções. Não é mais um lugar que você vai buscar uma decisão, você vai buscar uma sentença. Você agora está fazendo parte de uma relação em que você é o fim buscado ali, ainda que seja para ver sua demanda julgada improcedente. Mas você tem que saber que suas razões foram consideradas e, de acordo com a lei brasileira, o juiz interpretou e deu uma solução que eventualmente pode ser diferente da sua, mas que você se sente legitimado de ter participado daquilo. Nicásio, eu acho que a grande resposta para a pergunta que intitula esse vídeo, né, se o judiciário precisa ou não ser rápido, é que não. Ele não precisa ser rápido, mas ele precisa atender aquela demanda no tempo em que ela precisa ser respondida. E aí, trazendo aqui exemplos, né, às vezes você vai buscar o judiciário com a tutela de urgência em matéria de saúde, que se a pessoa não tiver um provimento jurisdicional, ou seja, uma decisão favorável ali, em minutos, em horas, pode ser que ela venha a óbito. Então essa decisão, se for proferida em 15 dias, ela já passa a ser uma decisão injusta, independente de qual seja a decisão ali proferida. Assim como também, se eu vou discutir, por exemplo, um processo de inventário, né, que é quando alguém vem a falecer e seus bens vão ser transferidos para o filho, ou para uma filha, enfim, para seus herdeiros sucessores. Se essa decisão for tomada em horas, fatalmente, aí sim, o judiciário não vai ter cumprido seu objetivo, porque é necessário que as fazendas públicas, Estado, União, município manifestem, é necessário saber se não há outros herdeiros ou sucessores, é necessário saber se todo mundo concorda com a forma como ali estão colocadas a partilha. Então são vários fatores que tem que ser levados em consideração em um processo dessa natureza. E por vezes, aí fazendo aqui a discussão acerca de como a advocacia se porta nesse contexto, muitas vezes a gente acaba recebendo demandas ou ouvindo relatos de pessoas que não são da área jurídica comentando de que o processo não anda porque muitas vezes acham que o advogado, por exemplo, ou a advogada não se dedica àquela causa. Mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes o processo apenas demora porque, de fato, existe a necessidade de que esse processo tramite nesse tempo em que as coisas estão acontecendo. E muitas vezes o cidadão, o jurisdicionado, não tem essa capacidade de fazer esse crivo, essa análise do tempo. Para ele, o tempo dele é quanto mais rápido possível for. E muitas vezes não é. Muitas vezes ele sairia até insatisfeito se a decisão viesse sem, por exemplo, levar em consideração os argumentos que ele colocou ali na sua inicial, na sua contestação, a depender do caso. Então, eu acho que a resposta para essa pergunta é: o judiciário ele não precisa ser rápido, mas ele tem que prestar o melhor serviço, né? Decidir de uma forma justa. E isso nem sempre quer dizer decidir favorável ou desfavorável ao que alguém está pedindo. Isso aí também passa por um processo de maturidade da sociedade, da população, e provavelmente a confiabilidade da sociedade aumentará com também uma melhor prestação desse serviço. Eu tenho uma demanda para o judiciário, eu, Nicásio, advogado, eu tenho uma demanda para o judiciário, eu quero deixar aqui registrado e fazer você de minha testemunha. Qual é essa demanda? Eu quero que o judiciário não seja rápido, mas que ele seja ouvinte, que ele receba as razões do cidadão por meio do advogado, mas mais do que isso, que ele seja transparente. Eu acho que uma das grandes soluções que vai melhorar a marcha do processo, não para ele ser rápido, mas para ele ser eficiente, é a tecnologia. A tecnologia é a partir de trabalhos de algoritmos que podem funcionar para interromper aquele prazo, aquele tempo entre a disponibilização de um ato ordinatório nos autos de um processo judicial e o efetivo expediente de intimação do advogado.
esse gargalo tem que ser diminuído. O advogado entra com uma petição incidental requerendo uma tutela cautelar ali, no curso do processo, que é isso. O advogado ele quer, no meio do processo, que o juiz proteja um direito que está em risco. Isso é uma tutela cautelar incidental. Mas a movimentação do processo para torná-lo concluso para julgamento pode demorar, justamente porque não existe algo automatizado. Eu quero pedir, então, que o judiciário aplique tecnologia. A gente vê que o CNJ tem mais de 90 iniciativas no Brasil de inteligência artificial sendo aplicada por tribunal, mas a gente precisa também conhecer a lógica de funcionamento dessa inteligência artificial. É necessário chamar a sociedade, a advocacia, para os órgãos consultivos e criar comitês de gestão dessa tecnologia, para que todos possam contribuir e influir na tomada de decisão da gestão dos tribunais. E a gente conhecer qual a lógica que os algoritmos foram construídos e como ele trabalha. Porque a tecnologia ela tem que ser a ferramenta, como o Neto falou aqui no início, mas não um fim em si mesmo. Então, para isso, a gente precisa de transparência. É uma demanda minha, Nicásio, para o judiciário. E concordo absolutamente com o Neto. Realmente não acho que o judiciário precise ser rápido. Ele precisa ser ouvinte e considerar as razões das partes na hora de entregar a jurisdição. Pessoal, todas as quartas-feiras estaremos aqui com conteúdo de qualidade no Instagram. Para que você não perca, então, vai deixando o seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho, siga-nos também nas redes sociais que vão ficar na descrição do vídeo, @CGD-Advocacia, @JS Costa Neto, também o Instagram do Nicásio, @Nicásio Carvalho. É isso mesmo, Nicásio Carvalho. @Nicásio Carvalho, e também estaremos aí no seu agregador de podcast favorito. Além disso, pessoal, fiquem atentos na quarta-feira ao Instagram do escritório, @CGD-Advocacia, pois estaremos lá com um quadrinho, um story, uma caixinha de perguntas para feedbacks com relação ao vídeo de hoje e também para que vocês possam deixar lá sugestões de novos vídeos, comentários, perguntas, questionamentos que traremos aqui nos próximos encontros. Como todo projeto que se inicia, nós estamos muito entusiasmados em fazer uma entrega relevante de conteúdo neste canal. E para isso nós temos que contar com você, com a colaboração aqui nos comentários, compartilhe com os amigos, nos dê o feedback que Neto provocou lá no Instagram. Estaremos aqui todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Eu, Nicásio Carvalho, Costa Neto, Renato Guerra e Jair Damasceno, além de Bianca Sá e Maria Luísa Santos. Somos o time que faz o CCGD e vamos trazer também convidados, a depender do tema, teremos figuras ilustres aqui para debater conosco, porque esse programa Atentos, ele se presta a discutir temas da atualidade, extraindo o pano de fundo do direito, focados especialmente em negócios, empreendedorismo e gestão pública. Viu? Conte conosco, estamos à disposição e espero que na próxima semana você esteja aqui com a gente. Um abraço.